te falar uma coisa então. É quase um mito falar que a enxaqueca ela é menstrual. O fato da enxaqueca ser no período menstrual, um pouco antes, um pouco depois, né? A causa não é a menstruação em si. O que você tem que entender é que a gente tem um ciclo e esse ciclo ele é regido por, na grande maioria, né? Tem mais hormônios, mas eu não vou ficar falando aqui de todos os hormônios, mas de maneira geral, 2 hormônios estão regendo o nosso ciclo menstrual. Então, você menstrua, primeiro dia da menstruação, pá, teu estrógeno está lá em cima, tá? Aí, o que acontece? Vamos pensar um ciclo de 28 dias, tá bom? Você tem o estrógeno nos primeiros 14 dias. Aí, no meio do ciclo, o que vai acontecer? Se você não toma anticoncepcional, tá? Um ciclo normal de uma mulher. No meio do ciclo, essa mulher vai ovular. 14º dia ela começa a ovular. O que acontece? O estrógeno cai e a progesterona começa a ser produzida e ela sobe. Entendeu? Aí chega o 28º dia, a progesterona está lá embaixo, o estrógeno pico e você menstrua. E é assim que acontece. Né? A natureza ela é perfeita. Ela é perfeita, né? Você 14 dias estrógeno, 14 dias progesterona e por aí vai. Nós precisamos de uma baixa flutuação desses hormônios para não ter dor. O que acontece é que os nossos hábitos eles refletem na produção, na harmonia desses hormônios. A progesterona, por exemplo, ela é grande parte produzida, e ninguém nunca falou isso para você, hein? Presta atenção que nunca ninguém falou isso para você. Eu tô falando aqui em primeira mão. A progesterona, grande parte da progesterona, ela é produzida à noite. Se você não dorme bem, você não produz progesterona. Muito. Você não produz no tanto que tem que produzir. Porque a progesterona é produzida em sono constante, em sono profundo, total escuridão, como se você estivesse lá na caverna, dormindo, né, junto com o seu marido. Se você dorme pouco, se você dorme mal, se você acorda várias vezes à noite, você vai contribuir para o desequilíbrio de progesterona. Outra coisa que atrapalha muito é o estresse. Lembra do cortisol? Lembra que eu falei que o cortisol ele começa a fechar umas torneirinhas? Ele fecha a torneirinha da progesterona. E aí você não ovula. Uma mulher muito ansiosa, muito estressada, ela não ovula. Ela produz pouca ou quase nada de progesterona. Aí o que acontece? Lembra que toda substância neuroquímica tem efeito. Qual que é o efeito do estrógeno? O estrógeno ele é estimulante. Olha lá, hein? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Estrógeno é estimulante. Progesterona é calmante. Se você tem pouca progesterona para contrapor com o estrógeno, você vai ficar muito mais estressada do que calma. Esses são os efeitos. Muitos produtos de beleza, de cosméticos, têm xenoestrógenos, que são estruturas que se confundem com receptores nas nossas células dos nossos estrogênios, né, dos nossos estrógenos. E eles interferem na produção mesmo dos nossos hormônios naturais. Isso também gera desequilíbrio. Então, o que acontece? Pouca progesterona, muito estrógeno, às vezes nem está muito estrógeno, mas só o fato da progesterona não estar no mesmo nível, não ficar essa gangorra. Então, esse desequilíbrio hormonal, né, de pouca progesterona e muito estrógeno, vai te dar sintomas, vai te dar efeitos, sintomas fortes de... Quais são os sintomas de muito estrógeno e pouca progesterona? Cólica, muito fluxo menstrual, bingo, enxaqueca também, né? Então perceba como muita coisa influencia e não é só a menstruação que está baseada a tua enxaqueca,
né? Você precisa entender que a causa da enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico resultante de vários hábitos, independente do tipo de enxaqueca. Então, ai, Daniela, eu tenho enxaqueca menstrual. Ai, Daniela, eu tenho enxaqueca emocional. Ai, Daniela, eu tenho enxaqueca ocular. Daniela, eu tenho enxaqueca tensional. Não importa. Não importa o tipo. A causa é a mesma. Eu expliquei uma causa diferente para cada uma delas? Não. Esses nomes não servem para nada. Não servem para nada. O tratamento é o mesmo. Você tem que atuar nas causas, melhorar o desequilíbrio neuroquímico através dos hábitos. Não tem diferença. Se você faz um monte de coisa errada o mês inteiro, você vai ter o reflexo disso no seu período menstrual. Grava, escreve essa frase, que enxaqueca é enxaqueca. Não importa o tipo, grava isso. A forma de tratar é a mesma. Ficar querendo achar que a menstrual, a tensional, tem uma coisa, um coelho da cartola que vai sair. Não tem. Não tem, né? Como que a gente restabelece esse equilíbrio, Daniela? A gente vai falar amanhã, gente, uma coisa de cada vez, né? Estamos aqui falando dos mitos. Por isso que eu falei, isso aqui é conteúdo. Então, se você atuar nas causas, você vai ter menos cólica, menos fluxo, menos TPM, menos dor de cabeça e menos remédio. Por isso que eu falo que eu economizei em remédio, minhas alunas economizam em remédio, porque para de ficar tomando ibuprofeno, esses remédios na hora das cólicas.